Senhoras e senhores, convidamos agora então para nossa próxima rodada, nosso próximo painel, a diretora jurídica da CCR, Renata Lacerda. Uma salva de palmas, por gentileza. Convidamos também o Procurador Federal, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, Milton Gomes. Na sequência, convidamos o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Sampaio. Chamamos ao palco a secretária nacional de Transportes Terrestres do Ministério dos Transportes, Viviane S. Convidamos também o secretário da CSEX Consenso do Tribunal de Contas da União, Nicola Cury. E, por fim, convidamos o sócio do escritório Dutra e Associados, José Dutra. Neste momento, então, passamos a palavra ao mediador para dar continuidade ao evento. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Acho que pela relevância do tema, nós percebemos pela quantidade de pessoas aqui para acompanhar o painel. E externar aqui a minha alegria e minha satisfação de discutirmos algo que não é mais o tema do futuro, é o tema da realidade, e a realidade é essa que certamente vai permanecer durante um bom tempo, especialmente pelos frutos dessa temática a ser discutido. E também minha alegria de poder compartilhar esse painel com profissionais da mais alta qualidade, da mais alta experiência e, sobretudo, interesse público envolvido aqui. E a escolha foi muito propícia, porque nós temos nesse painel o Política Pública, Poder Concedente, que é o Ministério dos Transportes, com a Viviane, querida amiga, e eu sempre gosto de falar dos painéis que a gente participa, que é da Agência Nacional e está emprestando seu conhecimento, sua experiência na política pública. Junto também aqui é a Procuradoria Federal, representando a AGU, o Milton Carvalho Gomes. Aqui eu externo sempre a admiração dos procuradores federais e a excelência do serviço prestado. Também o Tribunal de Contas da União, que já tem ultrapassado a visão de uma Corte de Contas de fiscalização posterior ou a posteriori, mas sim um grande parceiro das soluções dos problemas prementes do Brasil e tem assim enfrentado, como no tema em específico que vamos tratar. Concessão de rodovias, a Renata, grande parceira, não só nesse tema, mas em outros temas a mais, e tem participado ativamente das discussões do consenso e do consensualismo, e a advocacia de uma forma transversal com Dutra, que tem uma experiência muito grande nas temáticas de infraestruturas, tanto no modo rodoviário quanto outros modos em si. Acho que o papel do mediador, acho que é muito mais não atrapalhar, Viviane. Então, o principal objetivo quando participa de um evento, não importa o que você fale, que você cumpra o prazo. Então, eu, como mediador, espero cumprir o prazo e vocês, sim, expuserem e eu poder aprender como sempre aprendo continuamente. O tema que nós vamos tratar, certamente para os juristas e aqueles que não são juristas, certamente não lemos os nossos manuais de direito administrativo de Eli Lopes Meireles e outros afins. Isso está voltado para quem realmente dedica-se ao novo direito administrativo, especialmente quem acompanhou a evolução do direito e o direito voltado para o direito pragmático, para as soluções prementes que existem no setor e as necessidades públicas da sociedade de um modo geral. Não precisa fazer um contexto, porque os especialistas aqui já presentes nesse auditório repleto, as 5 etapas de concessão que estamos inaugurando, e é um processo evolutivo. Primeira etapa, praticamente concluímos todos os contratos, um processo embrionário inicial, que chegou-se ao seu ciclo de conclusão. A segunda etapa, que estamos na sua metade para o final, e a terceira etapa de concessões, que tem todas as nuances envolvidas. Muitos dizem que foi a etapa frustrada, foi a etapa com vários erros, mas erros não. Foi realmente um processo de curva de aprendizagem, como o ministro Renan disse, e nós tratamos muito no ambiente da agência, que é o processo evolutivo das concessões. Tanto é que os contratos da quarta etapa nos permitem dizer
que os contratos venham a performar justamente por cláusulas de incentivo e mudando aquele paradigma de comando e controle, mas sim uma regulação por incentivo, uma regulação responsiva. E inauguramos agora a 5ª etapa de concessões, num processo já bem evoluído, num processo construtivo e coparticipativo. Mas temos aí contratos que não performaram da 3ª etapa. Relicitação, caducidade, sabemos que infelizmente são mecanismos que não atendem à necessidade premente existente pela sociedade, que é o quê? O interesse público. O interesse público é uma infraestrutura de qualidade, como disse o ministro Bruno Dantas, Nicola, com tarifa módica e que as obrigações sejam cumpridas. Então é importante fazer um breve histórico de que isso surgiu numa discussão ainda embrionária da troca de controle acionário da CRO. Quantas tentativas tentamos no TAC, tivemos realmente obstáculos ali presentes, especialmente porque era uma troca de privado e privado, buscando-se ali a rigidez do certame licitatório. E ali num processo um pouco disruptivo, que teve uma característica excepcional, e o Nicola, na época, não institucionalizado na SESEX Consenso, fez parte ativamente de construir uma troca de controle acionário de uma concessionária para uma empresa pública. E passados um pouco menos de 2 anos, nós já vemos a transformação que ali foi realizada. Duplicações sendo executadas, a gente até brinca, Milton, na agência, que a gente sente saudades daqueles problemas que nós tínhamos ali. Problemas esses que ainda bem que não existem mais. E o Ministério dos Transportes, ao assumir, junto com a Viviane, secretário George, ministro Renan, institucionalizou um novo paradigma de poder enfrentar os problemas e, por que não, rediscutir num ambiente negocial, um ambiente de consensualismo, justamente pela maturidade já criada pelas instituições públicas e privadas. Sentar à mesa e, o principal, construir algo que seja atendido. E muito na visão da questão judiciária, regulatória, de menos ação e mais solução. Mas, enfim, o principal é darmos sequência na discussão e passar aqui para o Nicola, que uma IN que ficou tão conhecida, Nicola, IN 91, que você muito bem tem liderado com relação à sua equipe, uma equipe de competências de excelência. Me diga aqui com relação à sua experiência, com relação a essas negociações já realizadas e também já colocando um pouquinho da pitada aqui, acho que todo mundo quer saber um pouco do processo competitivo simplificado. Processo esse que surgiu justamente para ter um processo de competição e buscar sempre o primado do interesse público. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Eu estou ouvindo, mas não estou olhando para você porque eu estou empenado aqui, tá? Então, ainda bem que a cadeira gira, que aí eu giro para cá e faço de conta que eu estou só girando a cadeira, mas é para te ver, tá, Guilherme? Se fizesse antidoping hoje, eu acho que eu não passava no antidoping, tá? Então, mas vamos lá, eu queria cumprimentar a todos, agradecer a presença aí de tantos interessados no tema, né? Um tema que tem sido, eu brinco lá nas comissões, vários aqui têm participado, que o resultado não é garantido, mas a emoção é garantida. Então a primeira pergunta de como tem sido, né? Tem sido com fortes emoções, a gente, a cada dia é um aprendizado. Enalteço aí a participação da equipe, que eu vejo ali o Rafael, o Kleber, a Gabriela, enfim, colegas que têm se dedicado muito a o que eu, certamente, seguramente, é a fronteira do direito administrativo, né? Isso não está nos manuais. Apesar de, sim, o consensualismo ter já farta previsão legal e farta utilização em várias áreas, como, por exemplo, a doutora Inês estava comentando em São Paulo, enfim, várias outras frentes. No painel anterior, o Marco Aurélio perguntou, a Lindb pegou, né? Deu certo. E brincou dizendo que o ministro respondeu com a secretaria, né? A secretaria ajuda a responder essa pergunta. Mas a sensação a cada novo processo, primeiro, é que é algo impossível de se resolver. Porque na hora que você olha à primeira vista, só vai bucha de foguete, né, para discutir no âmbito da secretaria. E bucha de foguete que já foi tentado solução por alguns caminhos diferentes. Então, dificilmente um tema tem chegado lá em que não foi tentado alguma solução. E aí as soluções que todos conhecem, mas que muitas vezes na vida real não são implementáveis, temos caducidade, relicitação, enfim. Então, tem vários institutos que foram comentados também na fala do ministro Bruno, que em alguma medida a administração vem tentando endereçar o problema, né, e não tem conseguido. É impressionante a incapacidade do Estado de dar respostas para problemas em que o Estado também está ali envolvido, né? Esfera judicial, a gente tem tempo de resposta demorado. A arbitragem é um caminho pensado. Ontem eu fiquei assustado com o número, em um evento que eu participei, arbitragens que têm durado em média 8 anos, 10 anos, o que na prática não era o que era pensado também, né? Enfim, e vai fortalecendo a nossa incapacidade de dar resposta
para problemas complexos. A impressão que eu tenho é que a criação da secretaria, Guilherme, ela reflete muito o poder do coletivo. O poder de juntar esses atores que estão aqui, ouvir a empresa, ouvir onde é que o sapato aperta, cada um trazendo ali a sua percepção, diminuir a simetria de informação para, a partir daí, entregar valor, entregar uma solução, né? E o mais impressionante ainda é que a nossa norma estabelece um prazo fatal de 90 dias, prorrogável excepcionalmente por 30. No começo, vários atores diziam: Nicola, vocês são malucos, nada se resolve em 90 dias. E é muito impressionante como o poder do coletivo faz não só com que as soluções apareçam, mas também com que ela apareça em curto prazo. E aí, para concluir, falando um pouco do processo competitivo, é um exemplo do poder do coletivo. Esse processo não foi idealizado inicialmente, o Ministério teve uma iniciativa muito positiva, na minha visão, que foi criar grupos de trabalhos para discutir os contratos, pensar em possíveis caminhos. E eu sempre dizia nas reuniões iniciais com o Ministério, com as empresas: não se apeguem à decisão inicial que vocês pensaram, não tenham amor à decisão, porque senão o que pode ser uma vantagem vira um problema. Você tem a vantagem de ter uma possível solução, mas você está apaixonado pela vírgula da sua solução e, eventualmente, ela não vai ser a solução que o coletivo vai entender que para de pé. A grande vantagem poderia virar um grande problema, digamos assim, né? Então, no grupo de trabalho, havia uma maturidade sobre o problema, o que é importante, mas havia um desconforto muito grande no âmbito do tribunal, que era, eventualmente, você modificar o contrato um pouco não resolveria o problema. Você tinha que fazer uma mudança muito significativa. Uma mudança significativa num contrato com um CNPJ contratado, em que medida isso não vai trazer aí um benefício indevido para um particular específico, né? Então, buscando mitigar esse risco e também mitigar o risco das imprecisões da modelagem, foi pensado no processo competitivo, que sempre teve como premissa não ser algo construído numa comissão sigilosa, e sim ser divulgado para o mercado, para todos os atores poderem criticar, e aí sim ele ser publicado valendo, digamos assim, né? Então agora o Ministério, a agência vão passar por um processo de cada vez mais divulgar detalhes do que está sendo pensado, e é o momento de todos poderem triturar esse processo competitivo e poderem criticar, para a gente ter um processo que de fato consiga mitigar esse risco, tenha atratividade para novos atores, corrija eventuais erros na modelagem. A modelagem sempre tem algum grau de imperfeição, e também não traga um benefício indevido para um particular. Por outro lado, se a modelagem tiver de fato enxuta e ninguém tiver atratividade para participar, o interesse público vai ser preservado com a continuidade da empresa tocando o contrato. Então, o principal é isso, é o interesse público na prestação do serviço que foi idealizado lá atrás, na época da contratação. Acho que é isso que eu queria contribuir, Guilherme. Obrigado. Obrigado, Nicola. E é importante trazer também a abertura que o Tribunal de Contas tem de dialogar e não buscar uma receita de bolo específica. Saber que a situação é dinâmica, os casos são dinâmicos, buscando sempre realmente uma solução efetiva que a gente tenha, que todas as partes, mais a mais, se sentirão confortáveis na sua execuibilidade e, principal, tornar isso realidade, né, Viviane? Acho que o grande ponto que o ministro traz são alguns vieses de, primeiro, ter os contratos vigentes performando, ter uma carteira de leilões que iremos bater o recorde de leilões, e o ministro muito fez a analogia das Olimpíadas, né? Se eu falasse para vocês que iam fazer 3 leilões esse ano, vocês fariam 1. Então eu botei 13 e vamos realizar pelo menos 9, quem sabe a gente vai batendo um pouco mais. E paralelo a isso, solucionar a situação dos ativos estressados, que a gente também muito fala que quem está estressado não é o ativo. Quem está estressado é o usuário que passa por uma rodovia que o contrato não performa e não atende às obrigações que ele esperava. Então, com a coragem que teve o Ministério de institucionalizar, como dito inicialmente, um procedimento desse que antes era muito inimaginável. Então, Viviane, te passando aqui, como que surgiu essa iniciativa, esse ponto de partida, a experiência que temos até agora nesse um ano e meio com relação a isso, e nessa construção do processo competitivo a várias mãos, Ministério, agência, tribunal, nós temos pensado de colocar aí nessas discussões. Obrigada, diretor Guilherme. Bom dia ainda a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, participando com companheiros, pessoas que eu conheço e admiro de longa data. Sou uma estranha no ninho porque eu sou engenheira, vocês todos são advogados, mas eu acho que o legal desse painel é justamente poder trazer um pouquinho de um outro olhar. O ministro ontem colocou muito bem, né, a importância que a gente tem de ter uma carteira,
de dar previsão ao mercado, de onde queremos chegar. O Brasil é muito grande, é muito importante e, historicamente, tínhamos uma quantidade de leilão muito modesta para o tamanho que temos. E é muito importante que a gente tenha uma carteira forte, robusta, com estudos bem estruturados, com estudos bem pensados, passando pelo Tribunal de Contas, passando pelo crivo prévio, com parcerias com a InfraSA, nossa estruturadora de projetos, com o BNDES, que também estrutura e já anunciou que vai financiar toda a nossa carteira, IFC, uma padronização que foi uma parceria com o Ministério. Isso é muito importante, esse diálogo e essa previsão. Mas é muito difícil a gente vender, tentar atrair um investidor estrangeiro, quando dentro de casa nós tínhamos 14 contratos, como o Vitali coloca, estressados. Estressados, não importa, senhores, o motivo que nos trouxe até aqui, mas a situação que nós nos encontrávamos. São contratos de rodovias muito importantes, que tiveram problemas, mas para o usuário, o que é mais relevante é que não tem obra. Não tendo obra, nós não temos geração de empregos, nós temos um aumento do número de acidentes, nós temos um impacto no custo Brasil, enfim, uma série de consequências que é muito danosa. Tivemos uma tentativa legal de fazer uma renegociação desses contratos, que é uma ação longa, difícil, custosa, que para o usuário é muito difícil. Difícil para o usuário entender que aquela concessão teve uma suspensão da execução de obras por um processo de devolução ao poder concedente, e aí ele trafega numa rodovia, numa viagem longa, nosso país é continental, e aí ele passa numa rodovia que não tem obras, de uma etapa, e aí ele vai para outra rodovia, de uma outra etapa que tem obras, ele não consegue entender e nem precisa entender. Mas isso é muito ruim. Ruim para o nosso país, para os nossos usuários e ruim para o investidor estrangeiro. E nós temos muito dinheiro circulando, muitos investidores que às vezes escolhem, senhores, Colômbia, Panamá. E o Brasil tão grande, tão pujante, tão potente, e nós não conseguimos atrair esses investidores estrangeiros. E por quê? Porque a nossa casa não estava arrumada. E o ministro Bruno Dantas, né, no painel, que foi o painel bastante esperado e muito impactante ouvi-los comentando, por quê? Por que a gente não conseguiu resolver? Nós tínhamos uma série de tentativas, mas que não deram certos. O litígio não estava dando certo, não estava resolvendo. É muito complexo, porque eram soluções muito grandes, alterações muito significativas. Mas são contratos de longo prazo, são contratos de 30 anos, que é muito difícil você prever não só as obras necessárias, mas as flutuações econômicas que o nosso país pode passar, e passa, e é natural do processo. Então, eu vejo a Consenso como uma iniciativa muito louvável do Tribunal de Contas, abraçada por todos nós, para a gente resolver isso. Porque a gente precisa ter obra, a gente precisa ter ampliação de capacidade e a gente precisa ter desenvolvimento. E eu fico muito feliz, e o Nicola colocou isso muito bem, quando a gente senta a primeira vez para conversar sobre consenso, a gente tem a impressão que em 90 dias a gente não vai conseguir, e estamos conseguindo, mas é um esforço de todo mundo que está lá, de concessionária, é um esforço da agência reguladora, a quem cabe muitas das análises, a InfraSA, que é a nossa parceira no fazer um comparativo com o novo edital, porque a gente sempre tem isso como premissa, eu tenho que comparar com um novo estudo, com um novo leilão, e acaba sendo a estruturação de um projeto em 90 dias de um novo leilão. E é muito gratificante ver os técnicos do Ministério, da ANTT, das duas áreas do Tribunal de Contas, querendo construir,
querendo resolver, querendo entregar aos usuários o que é um direito deles, que é ter uma infraestrutura, é fazer um pagamento de pedágio e ter o retorno de obras. Então eu fico muito feliz de poder participar desse momento que é histórico, senhores, porque nós estamos trazendo desenvolvimento para o nosso país. É muito emblemático e é muito gratificante, apesar de ser custoso e ser um esforço, mas é muito bom a gente poder fazer como servidores públicos e entregar para os usuários uma infraestrutura que eles merecem. Obrigado, Viviane. E agora passando a bola para o olhar ainda das minúcias, da tecnicidade, para o Milton. E faço um disclaimer aqui que o Milton, um pouco mais de 2 anos atrás, estava ali tentando terminar de escrever a tese dele e tudo. A gente foi e chamou... Estava lá, em Portugal, estava, não, Milton, vem cá nos auxiliar na procuradoria. Falou, não, mexe com isso não. E pensar que nesses 2 anos e pouco, tantas coisas foram transformadas, entregues, de uma visão que às vezes a gente vê outros órgãos, outras agências da administração e fala assim, a procuradoria lá não, ali é salvo o melhor juízo, não, ali isso não pode, não, só vejo depois. Na Agência Nacional de Transportes Terrestres, não. Nós temos efetivamente uma procuradoria que é parceira, ativa e nos ajuda a solucionar problemas que são realmente necessários. E a gente fala agora de consenso, mas sempre gosto de também ressaltar que a gente tem um ferramental que é construído com a Procuradoria, muito efetivo, que arbitragem, evoluímos com o dispute board, e estamos também agora instituído também, até o Marco Aurélio disse ontem, e o Milton não gosta de falar isso, o nosso ambiente do consensinho, que é um ambiente de composição institucionalizado no ambiente da agência. Mas enfim, vamos ao que importa, que todo mundo está muito interessado. Milton, quais são os aspectos nesse processo de sandbox que nós estamos construindo a várias mãos, que vai constar nesse processo competitivo simplificado? Acho que esse é o grande interesse, a grande dúvida que se tem. E o principal, não vai ser mais uma etapa burocrática de 70 dias, não sei mais quantos dias, que vai no final do dia não atender o objetivo, que é o quê? Deixar aquele contrato sadio e começar realmente a execução das obras. Bom dia a todos. Obrigado, Guilherme, pela pergunta que você sabe que não tem resposta. Já começar com uma pergunta dessa. Dá um spoiler para a turma aqui, esse público todo esperando. Assim, eu queria fazer até uma introdução, né? A gente fica discutindo o tema do processo competitivo em si, das repactuações, e parece que tem uma unanimidade, uma convergência total de todos em torno desse tema, que parece uma coisa necessária. A gente enxerga uma vantajosidade grande nas soluções que a gente tem construído lá. Mas a gente na Procuradoria sempre tenta entender um aspecto mais macro. Como a Viviane falou, para você atrair investimentos é um desafio enorme. E lógico que do nosso ponto de vista, a gente vê que uma arquitetura jurídica adequada é a base para tudo. E a gente vê isso estudando inclusive legislações de outros países. Por que alguns países conseguem atrair mais investimentos que outros? Porque alguns se desenvolvem em certas áreas econômicas mais do que outros. E aí você tem dentro dessa disciplina da arquitetura jurídica de mercados diversas lições que se aprendem como fazer. E a gente tem tentado entender como caminha o nosso Estado para chegar no que a gente chegou hoje e para onde é que a gente está indo, o que a gente tem feito lá. A Procuradoria, a gente tem uma chance grande, até com o respaldo da diretoria hoje, né? A gente goza de um prestígio admirável, né? E muito satisfatório poder participar das iniciativas mais importantes da agência e de ter espaço para propor uma visão e um entendimento nosso acerca dessa estruturação jurídica dos mecanismos fundamentais para o crescimento dos nossos contratos. A gente vem de uma tradição jurídica muito forte aqui no Brasil, que é extremamente conservadora, de uma hermenêutica ortodoxa, em que você se consolidou ali na época do regime militar e que você tinha um regime hierárquico, formalista, legalista, com muito pouca margem para interpretação e muito menos ainda para iniciativas criativas. A ideia era que você tivesse ordem, tivesse segurança, previsibilidade, aplica a lei como ela é e isso vai dar certo. Só que isso começa a dar errado em algum momento, começa a não resolver os problemas reais que a gente tem. Aqui no Brasil a gente sempre tem um atraso em relação ao resto do mundo para discutir alguns assuntos, principalmente por essa tradição muito ortodoxa que a gente tem, né, do direito do sistema romano-germânico, que, diferente do sistema anglo-saxão, a gente não é focado muito no diálogo e na construção de soluções específicas. A gente é muito mais baseado em codificações, em normas formais que têm que ser aplicadas e uma confiança cega de que aquilo vai dar um resultado adequado.
E muito rapidamente deu errado, a gente teve uma redemocratização com uma tentativa de abertura, de flexibilização de procedimentos, várias reformas de Estado sucessivas. A gente teve a inserção do princípio da eficiência na Constituição Federal, que era para ser uma coisa muito importante, muito impactante, mas que dentro de uma tradição que a gente vinha de hermenêutica ortodoxa, é muito difícil para um jurista deixar de fazer uma interpretação normativa de puro enquadramento, de subsunção, né, de olhar para o fato e enquadrar na norma, para você inserir um elemento de eficiência que não é um elemento de enquadramento. Você precisa compreender as consequências daquilo que você está fazendo. Você precisa olhar para a decisão que você vai tomar e calcular quais são as possibilidades. Então você rompe com uma premissa de que existe uma interpretação correta, você assume que várias interpretações podem ser corretas para a administração, que vão gerar resultados diferentes, e com isso você abre um multiverso jurídico de possibilidades. E isso é rico, né? Isso permite que você realmente construa soluções eficientes e adequadas. Mas é muito difícil para o jurista, é muito difícil para os tribunais romper com essa tradição de que você vai olhar, existe uma norma, você vai aplicar aquela norma, e fora disso você não deve atuar. A gente tem, desde que o princípio da eficiência foi incluído na Constituição, centenas e centenas de servidores foram punidos por ter adotado decisões mais eficientes, mas que não tinham respaldo exatamente, nunca tinha na lei. Aquela ideia de legalidade estrita. Então esse viés mais consequencialista, ele já vem sendo alimentado há um tempo, mas a internalização disso na prática é muito difícil, é muito lenta, porque não basta uma substituição teórica, né? Todo mundo sabe que é necessário olhar para a eficiência, mas você precisa de uma substituição também ideológica, cultural, né? É uma substituição por algo novo, é abraçar uma cultura de diálogo que a gente não tem desenvolvida. E quando você olha para contratos como os nossos, e a gente precisa encarar a realidade de que esses contratos são realmente muito complexos, né? E o Estado, você tem que romper certas premissas que são quase sagradas para o Estado. Uma delas é de que o contrato que a gente faz é perfeito. E que se o contrato não é cumprido, a culpa é da concessionária e vamos punir. Vamos punir porque a punição vai gerar um incentivo adequado, ela vai voltar a cumprir o contrato. Não importa por que não está cumprindo, né? No fundo, descumprir você pune. Aí você gera uma sucessão de punições e aquelas punições se acumulam ao longo do tempo. Em nenhum momento se pode questionar a razão daquele descumprimento. E a gente entra nesse ciclo que a gente conhece, que nos levou até hoje, né? E que hoje a agência vem fazendo um trabalho muito forte para desfazer isso. Os contratos mais novos, no regulamento das concessões rodoviárias, no RCR, tudo isso tem sido tentado uma desconstrução. E a gente encara agora o maior desafio de todos, que é como inserir uma premissa que não existe no nosso direito, que é de renegociação contratual. Todo contrato pode ser renegociado. Contratos de concessão precisam ser renegociados. Isso é inevitável. Agora, como é que a gente faz isso se não tem nenhuma lei que diga que a gente pode renegociar? A gente vem tentando colocar nos contratos, e eu acredito que a próxima etapa nossa, mais avançada, mais sofisticada, a gente vai trazer um mecanismo que a gente já tem estudado, de espaços de renegociação nos contratos. E esse desenvolvimento tem começado agora no TCU, né? Muito longe de uma situação ideal, porque não tem previsão, a gente tem construído, como o Nicola fala, a vanguarda do direito administrativo. E essa construção de soluções muito baseada em princípios constitucionais, muito baseada na comparação de alternativas e no objetivo que se pretende, que é possibilitar uma repactuação, possibilitar uma renegociação de elementos que são importantes, que são fundamentais do contrato, para trazer a viabilidade e com isso chegar à finalidade maior, que é de interesse público, mas ao mesmo tempo preservar preceitos que são fundamentais para o Estado, que são seleção da melhor proposta. Acho que esse é o primeiro. A gente tem dois elementos aí. Uma é a seleção da melhor proposta, que é fundamental para o Estado. Outra é possibilitar que todos participem e contratem com o Estado. Nesse viés de contratar a melhor proposta, sempre que a gente faz uma renegociação que envolve elementos importantes do contrato, vai surgir uma dúvida no Estado será que alguém não ofereceria algo melhor do que isso? A doutora Silvia, que está ali sentada, é a mentora intelectual dessa ideia. Quando a gente discutia na CRO, ainda numa possível transferência entre privados, algumas alterações contratuais importantes, e ela falou, olha, se for para mexer nisso aqui, vamos fazer um chamamento, ver se alguém não faz melhor, né? E há 2 anos atrás surgiu essa ideia de fazer uma ideia incipiente que acabou ganhando corpo e hoje a gente enxerga como uma saída importante e que o objetivo principal é esse, né? Como é que a gente vai saber se a proposta que está sendo negociada, a gente não consegue algo melhor no mercado? A gente vai com essa ideia para o mercado
E eu acho que um ponto importante é que a gente vai com viés de neutralidade em relação a isso. Nem se pode construir um procedimento que favoreça a permanência de quem está, nem se pode fazer um procedimento que favoreça a saída e a entrada de uma nova. Na maior medida possível, a gente precisa colocar igualdade de condições, igualdade de oportunidades, para que o Estado consiga escolher a melhor proposta, né, com informação plena, com transparência total. Então a gente tem construído na agência um procedimento que vai ter esse foco, né, com muita transparência e que certamente, após essa experiência nossa, que certamente vai ser bem sucedida, isso vai ser transformado em uma norma reguladora e isso vai ser acoplado a outros procedimentos de repactuação, de renegociação, que aos poucos vão sendo inseridos em um âmbito de todos os contratos de concessão como algo natural, né? Sempre que se encontrar um problema, se identificar algo que aconteceu, como Viviane falou, ao longo de 30 anos, tem muito mais motivo para dar errado um contrato do que para dar certo. Sempre que se encontrar um obstáculo, algum problema, que a gente possa contornar esses obstáculos e sempre buscar a finalidade maior, que é o interesse público. Obrigado, Milton. E pelo tanto que eu vi o Jimmy anotando ali, eu acho que ele gostou muito das informações. Eu acho que vem coisa ali boa. E muito que você trouxe desse ponto, Milton, do ambiente institucionalizado de negociação, que antes não era visto, e até mesmo pela essa ausência de amparo legal, a gente começou a ir num processo além do muito conclamado apagão das canetas. É o que o ministro Bruno chama da infantilização da administração pública. Que o gestor só vai assim o fazer se o Ministério Público autorizar, se o Tribunal de Contas autorizar ou se o Judiciário assim o fizer. Acho que nós estamos rompendo essa barreira e ali avançando. E tem algumas mantas que a gente busca perquirir na agência e tem uma tríade que a gente muito trabalha, que é a estabilidade, previsibilidade e segurança não jurídica, mas regulatória. Porque como a gente pode esperar isso do Judiciário se no nosso ambiente doméstico nós não conseguimos endereçar? Então, pegando já e dando sequência, passar para a Renata, com o olhar de uma grande concessionária que atua em vários modos de transporte e tem sido uma grande parceira nos projetos antigos, novos, e tem buscado, nessas negociações nossas, contribuir com muito comprometimento, com muita técnica, com muita transparência. É importante trazer isso do lado do privado, que tem sido muito transparente e buscado retirar aquelas assimetrias de informações que naturalmente há, seja do público e do privado. Como que está a visão da CCR, até um pouco o olhar das concessões de rodovias, nesse processo de construção negocial, quais estão as expectativas e principalmente essa parte do processo competitivo simplificado. Como que a companhia vai encarar isso e ver esse processo de aprovação de governança, posteriormente levado a plenário do tribunal e esse projeto já remodelado seja levado a uma competição? Bom dia a todos. Agradeci aqui o convite por participar desse painel com pessoas tão renomadas e de tamanha envergadura aqui no ambiente de infraestrutura. Eu vou dar um passinho antes, porque até para fazer uma ação com a Inês Coimbra no painel anterior, né, a respeito do consensualismo, né? Ela deu uma introdução ali dos TANs de 2006, lá em São Paulo. A gente buscou esse consensualismo ali, conseguiu, e agora a gente vai passar pelo crivo do Tribunal de Contas lá. Aqui na Federal, o que nós fizemos? A gente tentou, de alguma forma, no âmbito administrativo, discutir as questões da inviabilidade do contrato da terceira etapa. Embora existisse, assim, a gente enxerga o movimento da agência já de... Não está funcionando? Melhorou? Opa! Embora a gente enxergue o movimento da agência para o consensualismo, já lá de trás, com o TAC para processos sancionatórios, o compor, enfim, é uma caminhada, e agora a gente aqui no âmbito da consenso também, a gente sabia que a agência ainda não estava preparada naquele momento para discutir todas essas questões, mas a gente tentou. A gente buscou a via judicial, tentou a rescisão do contrato na via judicial, tentou a arbitragem de alguma forma, e
Lei 13.448 ali, opa, relicitação, é por aqui então que a gente vai conseguir resolver essa questão. E a gente entra na relicitação e de repente eu tenho uma prorrogação desse período de relicitação. E a gente fala, poxa, a gente precisa de um plano B. Internamente a gente falou, a gente precisa de um plano B. E se a relicitação não der certo? Eu tenho ação judicial, eu tenho arbitragem, eu já percorri por tudo isso aqui, talvez ela não dê certo. E aí a gente se depara com o precedente da BR-163. Falou, opa, pode ser por ali. Então, sendo por ali, a gente iniciou os debates aqui no grupo de trabalho com o Ministério dos Transportes, com a agência reguladora, e como que a gente olha a MS Via, concessionária de terceira etapa nesse cenário, como um paciente que está ali funcionando à base de aparelhos. Aparelhos que serão desligados lá em 11 de março de 2025. O que a gente pode fazer por tudo isso quando a gente olha para todos os remédios, todos os instrumentos que estavam na mesa, que foram utilizados, que estão sendo utilizados e que estão se mostrando pouco eficazes? Então, o consenso neste momento, ele aparece muito casado com a fala do ministro Renan ontem, quando ele vira e fala assim, olha, para contratos falhos existe o consenso. Poxa, se é possível fazer algum tipo de transplante para salvar este paciente aqui, vamos lá, essa é o caminho. E é por isso que me incomoda, particularmente, quando a gente escuta que o consenso no âmbito do tribunal uma medida de oportunismo, que aquilo dali virou um balcão de negociações. Poxa, a gente percorreu todos os caminhos, a gente tentou todos os tratamentos. Quando tudo não está se mostrando suficiente, é o consenso, entendeu? É ali, não tem porquê o usuário, ele precisa, também casado com o que a gente ouviu hoje aqui do ministro Santoro também, ele quer investimento, ele quer obra, ele quer ver o resultado da tarifa dele no dia a dia ali. Então, é nesse cenário que a gente senta ali na mesa com a CSEX, com o Censo, com os técnicos da NTT, com os consultores, com os procuradores do Ministério, da NTT, do TCU. Então, esse escrutínio desse time todo, ao meu ver, demonstra muito a boa fé e transparência de todos na construção de uma alternativa para tornar aquele contrato viável. E mais do que viável, sustentável por mais 20, mais 30 anos. Porque não adianta tornar essa viabilidade agora e no dia seguinte a gente está sentado na mesa discutindo os mesmos problemas. Então, esse que é o nosso ponto de incômodo. E a hora que a gente olha também para o processo competitivo nesse cenário, para mim, assim, para a CCR, desde o início, isso nunca foi um ponto, e a gente sempre deixou isso muito claro nas nossas discussões, porque é uma medida de transparência, é uma medida para afastar a desconfiança, é uma medida para mostrar que não existe oportunismo para quem estava ali discutindo todo aquele contrato. Aquilo tem que ser bom para o usuário, tem que ser bom para o governo, tem que ser bom para a gente, mas tem que ser bom para qualquer um que esteja sentado naquela posição e que queira sentar naquela posição e que queira assumir as responsabilidades e os desafios que este contrato repactuado vai trazer. Né? E isso eu acho que é o mais importante para dar conforto para todo mundo que está ali, para poder afastar a questão do risco moral, de todos os
de todos que estavam sentados ali, todos os funcionários públicos que estavam sentados ali naquela mesa, para afastar a questão do dano reputacional para o privado que está ali também, porque muitas das empresas que sentaram, dos grupos que sentaram ali na mesa, muitos deles eles têm ações na Bolsa. Né, e é uma preocupação com o aspecto reputacional também. Aquilo dali é para favorecer o usuário no final do dia e o projeto, porque é essa entrega que o pessoal, que todos desejam ali. E um outro ponto também que eu queria fazer um link aqui é com a questão da política pública. A política pública está lá. E tudo foi negociado com base nessas premissas. Teve renúncias e terá renúncias aqui se, de fato, todo esse processo se concretizar por parte das concessionárias. Está sendo resolvida aqui uma série de questões de processo sancionatório, questões de pleitos de equilíbrio, ações judiciais, uma redução do fardo regulatório para todos para todos os agentes da agência, do judiciário, quer dizer, assim, a questão do tempo, o tempo para se resolver todos os processos, e a hora que a gente olha para a solução que está sendo posta na mesa, versus uma relicitação que tem um tempo para ser resolvido, que a gente não sabe ainda qual o resultado disso, o tempo do processo judicial, da arbitragem, né? Tempo é custo. Então, são essas vantajosidades que, de alguma forma, estão sendo postas ali na mesa. E no processo competitivo em si, eu acho que, como medida para afastar a desconfiança, ela é fundamental. E este é o olhar nosso, até para dar maior segurança jurídica para tudo que foi negociado ali e para todos os envolvidos no processo. Obrigado, Renata. E vale fazer um registro importante também, que o consenso no segmento de infraestrutura de transporte terrestre, ele já tem sido realizado e tem-se casos já concretos ali acordados, no modo de ferrovias. Temos um termo passado pelo Tribunal de Contas da União, um termo aditivo assinado, e já com as suas obrigações sendo executadas e percebendo as externalidades positivas desse processo já acontecendo. Ou seja, não é ideia, não é tese, não é teste. Já são fatos concretos que a gente já consegue, nesse processo evolutivo, fazer um paralelo. Mas dando prosseguimento agora, Dutra, nesse apanhado de discussões e principalmente com a experiência, tanto do contencioso e das discussões de consensualismo em outros modos, além do rodoviário, o que a gente coloca aqui uma provocação da pergunta é o seguinte: o consensualismo é uma medida efetiva realmente para esses contratos? E o processo competitivo simplificado, ele é necessário e vai ser utilizado em todos os casos de repactuação dos 14 contratos já apresentados, ou cada caso, na visão, tem que ser adaptado, ajustado, dependendo da peculiaridade? Obrigado, Guilherme. Na sua pessoa, saúdo a mesa como um todo. Queria parabenizar o Marco Aurélio, que está ali atrás, pelo grandioso evento. Fantástico, Marco Aurélio, um sucesso. E agradecer aqui ao auditório, né? Parece que este painel foi bastante prestigiado. Estamos vendo que as cadeiras estão ocupadas e há muita gente de pé interessada no tema. Isso significa, Guilherme, que na nossa primeira conversa no âmbito do Comitê de Regulação de Infraestrutura Rodoviária lá da FGV Rio, onde nasceu uma ideia de fazer um painel como esse, fomos bem-sucedidos na identificação do problema. E o que eu queria, para não ser repetitivo, falar por último, é um desafio muito grande e mais difícil ainda é quando a mesa só tem craques, né? Então, para não ser repetitivo, eu vou procurar falar de algo que não foi falado, com o perdão da palavra, falar de problema, porque dizem que advogado é do departamento de problemas. Não é verdade. E seja no consultivo, seja no contencioso. No consultivo, e o Milton, que é um excelente advogado público, sabe que a capacidade de você imaginar o que vem de problema na frente é que vai conformar, né, a solução ex ante que você coloca na norma de procedimento, já que a gente está falando aqui de procedimento. E o advogado privado é justamente aquele que vai
olhar aquilo, o quadro que está posto na frente, e dizer, será que isso me traz segurança jurídica? Aí a Renata falou segurança jurídica de quem estava negociando, eu falo segurança jurídica do procedimento também. E eu quero começar aqui partindo da raiz das coisas. Nicola falou muito bem do modus operandi dentro do TCU, da IN 91, mas Nicola é testemunha de que nas mesas que eu participo no TCU, eu costumo chamar o acórdão 1593. Porque a IN trata do procedimento, mas no setor de infraestrutura há uma peça fundamental, que é o acórdão 1593 do TCU. É o acórdão que responde uma consulta do ministro Renan e, na época, do ministro Márcio França, que foi quem protocolou essa consulta, o PPI também atuou bastante nisso. E ali nós tínhamos uma questão. Qual era o contrafactual de você poder iniciar processos de negociação, de revogar ou paralisar o processo de relicitação? Ali nós tínhamos, na raiz, como bem colocou, a caducidade como uma solução demorada por conta do contencioso e a relicitação em 2017, já com a regulamentação mais adiante, como uma solução então vislumbrada, né, para se tirar quem estava, obviamente, num contrato com problemas e fazer uma nova licitação e trazer alguém novo com um novo contrato. Quando a consulta é feita ao TCU, o que se coloca é, espera, há uma outra forma de se resolver isso. É possível, a pergunta foi essa, é possível retratar o poder público, voltar atrás, fazendo um juízo de interesse público e revogar ou suspender o processo relicitatório para iniciar um processo de renegociação? E aí eu paro nessa premissa maior agora e digo, ora, se o contrafactual era relicitação em relação à renegociação, hoje nós temos que ter um cuidado muito grande com este procedimento. E os problemas que decorrem de processo são inúmeros. Se a gente tem procedimento competitivo simplificado, todo mundo acha que ele tem que ser competitivo, mas nós não podemos esquecer que ele é procedimento. Procedimento é processo, é sequência de atos. E envolve segurança jurídica, envolve também um risco de demora. Óbvio. Se você compara as situações, e aqui eu estou trazendo desafios que a Procuradoria da NTT, a Procuradoria da ANAC, que por sinal, né, compostas por pessoas muito talentosas, profissionais muito gabaritados, terão que enfrentar, exatamente no design desse procedimento. O procedimento é de um tamanho só para todo mundo, um tamanho vai servir para todo mundo, um modelo vai servir para todos, porque já foi bem colocado aqui pelo Nicola e todo mundo que fala de consenso que nem todos os acordos e as soluções que são colocadas lá nas mesas de consenso são só de uma forma. Guilherme pontuou isso agora também. E o procedimento? Quais os riscos derivados deste procedimento? A pergunta que se faz hoje não é mais se deve fazer. Parece que há um consenso quanto a isso. É como deve ser feito. E mexer com o processo, gente, é sempre um problema. Porque você está avaliando aqui, hoje a gente tem a ótica de quem está lá no consenso, de quem está dialogando no pré-consenso, no âmbito ministerial, no âmbito da agência. Aliás, parabéns, doutora Viana e ao Ministério pelo permanente diálogo, a agência reguladora também. Saúdo não só o Guilherme, mas também a diretoria da ANAC, a equipe da ANAC, o Ministério dos Portos e Aeroportos, onde a gente também atua na matéria de consenso. Mas a questão é, temos que ter muito cuidado para que esse procedimento que almeja ser simplificado, e teria que ser em razão do tempo, ele não se torne uma complexidade. Porque ele não envolve só quem está na mesa. A partir do momento que o procedimento tem que envolver um terceiro ou terceiros que se interessarão eventualmente pelo ativo em propor, ele tem que ter regras. Ele tem que ter informações disponíveis. Qual o nível dessa informação? Que nível de sensibilidade de informações? Quais serão os anexos? Como ter cuidado para, ao mesmo tempo, atrair, mas não atrair um aventureiro que, de repente, tomará conhecimento de informações sensíveis de toda a natureza dentro de uma operação e, eventualmente, nem apresente um lance. Mas ele tem que ter informação para apresentar. Como vai ser essa participação? Não é? E quem tem hoje processo, tem empresa que tem hoje processo judicial, tem empresa que tem relicitação, tem empresa que tem processo de negociação em curso, tem ação civil pública, outras têm arbitragem, tem uma malha de informações, tem reequilíbrio econômico-financeiro sendo discutido também em paralelo.
2, que modelo vai ser? É um modelo de colocar a mercado a SPE? É um modelo de colocar a mercado o projeto? Como será o procedimento se for colocado a mercado a SPE? Né? O controle, como será esse procedimento se for o projeto ou contrato? No setor aeroportuário, por exemplo, a Infraero é sócia das empresas. Se for colocar o projeto a SPE, como será então isso? Haverá um right to match? Haverá então a possibilidade de eu que estou no contrato fazer um combate ao lance que está chegando? Porque senão nós teremos uma relicitação expressa, vamos chamar assim. Porque, veja, e aí eu volto ao ponto, a renegociação busca, sob a batuta e o controle, está sendo rigoroso dentro da SESEX Consenso, busca a manutenção, a otimização do contrato e a continuidade do serviço público dentro de uma qualidade que é esperada pelo usuário. A doutora Renata colocou aqui, a doutora Viane também. O usuário final de tudo isso, a preocupação é com ele. E a preocupação do ministro Renan, do ministro Silvio, principalmente, sempre foi, no apoio a esse consenso, ter entregas o mais breve possível. Que na ponta se sinta o resultado. Então, todo cuidado com o procedimento é necessário, porque ele pode ser um complicador e pode ser um motivo de atraso. Porque o terceiro impugnou, porque não foi dada a ele a informação necessária. Então, o como fazer é muito desafiador. Imagino o trabalho que vocês estão tendo, Milton, a Procuradoria da ANAC, com certeza também já pensando nisso. Eu sei que a ideia nasceu há um tempo, mas agora é que vai se concretizando, né, o modus. E essas questões que eu trago, muito menos do que uma refutação ao procedimento, com o qual eu concordo que tem que existir, quando e como. De repente você tem um operador maravilhoso que performa bem e você vai fazer de uma forma que ele corra o risco de um aventureiro chegar e levar. Há que haver mecanismos de proteção dentro do procedimento contra isso. Então, estou fazendo uma fala mais de perguntas, mais de problemas, justamente porque eles terão que ser enfrentados. É a visão que eu tenho como advogado, que atua em pelo menos 2 hoje segmentos que estão sentindo, né, necessidade deste cuidado com o procedimento. E pensar se uma empresa que vai ser levada a mercado, que tem direito a reequilíbrio, ou que tem dívidas de outra natureza, que nível de due diligence tem que ser feito dentro de um procedimento desse, quando você coloca a SPE e não o projeto, e vice-versa. Então, há muitas derivadas de cada um caminho que se escolha para regular procedimento. E vai haver até quem diga que procedimento desta natureza, que é tendente a leilão, que ele teria que ter normas previstas como existe na relicitação, como existe na licitação, em lei. E ele está sendo costurado como resultado de um acordo. E dentro, na sequência de um poder normativo, obviamente que se atribui à agência reguladora. Mas veja que eu procurei não repetir as falas e não sobrepor falas anteriores, mas chamar a atenção para preocupações que existem no mercado e existem nos concessionários. Concessionários com diferentes histórias. Tem gente não só de terceira etapa, tem gente de segunda também nessas negociações. Com realidades contratuais diferentes, realidade de contenciosos diferentes e que estão hoje se fazendo muito essas perguntas que eu coloco aqui. E até por entender que o tamanho do auditório mostra que o tema é complexo, a gente até idealizou no âmbito do Comitê de Infraestrutura de Regulação de Infraestrutura Rodoviária, do qual sou coordenador na FGV Rio, até saúde do Péricles, que está aqui, representante da FGV Rio. Nós teremos agora um debate numa sala reservada aqui, às 14h30. Vamos falar um pouquinho do comitê, mas vamos tentar estressar um pouquinho mais o assunto, porque imaginamos, não é, Guilherme, e agradeço a deferência da NTT de ter reservado esse espaço para esse debate, Guilherme, na sua pessoa, que também é muito preocupado com essa questão, de a gente tentar estressar um pouquinho mais essas questões que eu estou fazendo, que não serão aqui respondidas pela limitação de tempo do painel, né? Eu sei que o doutor Milton responderia fácil a todas essas que eu coloquei, mas não vai dar tempo, né, doutor Milton, de a gente enfrentar hoje, agora pelo menos, mas mais tarde quem se interessar, né, está à disposição. E eu queria, mais uma vez, fechar a minha fala dizendo o seguinte: Nicola, eu tenho acompanhado várias sessões, tenho visto como as duas equipes técnicas do TCU, a sua da SESEX Consenso e a da Audit especializada, seja ela de rodovia, seja ela a de aviação e aeroportos, têm examinado com muito cuidado todos os processos.
O TCU tem sido, sim, tem deixado de lado a marca do controlador rigoroso, implacável, mas continua controlador, apesar de mediador, continua um grande controlador. Os dados são disponibilizados dentro do processo. E lá, não só a ANAC, não só a ANTT examinam os dados levados para a concessionária, como também os auditores do TCU têm tido acesso completo e têm feito essa fiscalização. O trabalho é de excelência e sempre foi, porque é uma carreira muito preparada, a carreira de auditoria do TCU. Eu até imaginava no passado que isso era o bastante, porque respeitando a área técnica do TCU e os auditores que hoje funcionam, também da área técnica, que hoje funcionam no consenso, nós saberíamos que não passaria nada nestas mesas de consenso que não fosse olhado com lupa pelos auditores. Se chegar um relatório final validado por eles, é porque se passou com lupa. Se discutiu, alguém cedeu, outra parte também, mas eles olharam mão. Esta confiança, para mim, Nicola, e eu quero dar esse depoimento, pelo que conheço do trabalho do TCU, para mim isso já seria suficiente para afastar o risco moral. Avançando, porém, rumo ao procedimento, teremos que enfrentar, obviamente, essas questões que foram postas. Então, parabenizo mais uma vez o Marco, ao tempo parabenizo o Nicola pelo trabalho que está exercendo lá, doutora Viane, condição dos processos de transporte, doutor Milton enfrentando os problemas, doutora Renata, como muitos concessionários que aqui estão, os quais eu saúdo também, vários, estou vendo daqui, inclusive clientes que estão enfrentando esses problemas, as mesmas dificuldades. E Guilherme, parabéns mais uma vez pela liderança da mesa e pela montagem desse painel, que foi, obviamente, obra aí da sua cabeça. Um abraço. Obrigado. Maravilha, Dutra. Agradeço. E acho que muito nesse ponto, até um gancho das discussões acaloradas do consenso, né, Nicola? Te perguntaram lá, sua secretária-geral perguntou, como é que está a sua secretaria de dissenso? Eu acho que justamente através dos dissensos nós temos chegado ao consenso. Ao consenso, quando a gente fala muito de usuário, o usuário sou eu, o usuário é você. Mas vamos fazer uma rodada aqui final, até conferindo o contraditório, de todas as provocações muito bem feitas e reflexões aqui colocadas, de 3 pontos, até pegando emprestado uma pergunta que o Marco fez no painel principal. O consenso veio para ficar. Quais são as próximas etapas que serão seguidas aí do consenso no Tribunal de Contas, os requisitos do edital que a gente possa adiantar? E terceiro, Viviane, com essa carteira robusta nossa de projetos, bem estruturados, bem modelados, com cláusulas contratuais e regulatórias bem evoluídas e agora uma referência, a gente evitar realmente esse risco moral de aventureiros que busquem depois as suas repactuações. Enfim, esses ingredientes e passando direto de uma forma fluida. Nicola, Viviane, Milton, Renata e finalizar a Dutra para a gente fazer um panorama geral e finalizar o painel. Bom, o painel é sobre consenso em contratos estressados. O Dutra estressou o tema e agora quem está estressado sou eu, viu, Dutra? Mas para desestressar, a minha conclusão bem breve é de que a responsabilidade não é só nossa. A responsabilidade é de todos que estão aqui, né? De todos nós. Em breve, o Ministério vai submeter, a agência vai submeter todos os detalhes que ainda estão sendo construídos, né? Já tem informações que eventualmente podem ser divulgados, mas todos os detalhes construídos, e aí um quórum qualificado desse para criticar, dar sugestões, isso aqui vai dar problema, isso aqui tem que melhorar. É a oportunidade que eu acho que de aprimoramento do que foi produzido, né? E sobre se veio para ficar, Guilherme, para mim é muito impressionante ouvir dos colegas que têm trabalhado, eles estão aqui assistindo, o potencial que o Instituto tem, o potencial que o método traz. Não vai ser bala de prata e resolver todos os problemas da humanidade. O TCU tem 10 mil processos rodando, a nossa Sex Consenso tem 10 processos rodando. A nossa pretensão não é ter 1000 processos rodando, é de fato a Secretaria para trabalhar com temas de alta complexidade, alta materialidade, enfim, questões mais específicas ali do que esse grande volume de processos. Mas para mim eu tenho muita clareza de que tem problema que não se resolverá de outra forma. Essa é a minha visão. Tem problema que não se resolverá se não juntando todo mundo, trancando no escape room ali por 90 dias, para achar a porta de saída, para achar a solução do problema, ouvindo todos os atores. Por mais que a sua outra ideia fosse melhor, às vezes ela não é implementável na vida real. Você vai para a justiça, leva 125 anos como o Palácio da Guanabara, se era da Princesa ou se era da União. Ontem eu ouvi um desembargador falando,
vocês podem ir para arbitragem, podem ir para mediação. Por que é que vocês estão vindo para a justiça? Eu não entendo nada desse assunto e sou obrigado a resolver. Você está confiando em mim para resolver o seu problema de um problema que eu não entendo nada? O desembargador falou isso ontem no evento. E aí, qual é a solução? Um artigo recente do professor Marçal, ele comentou, a crítica faz parte, né? Mas qual é a outra solução que você sugere? Tá bom, vamos parar de fazer consenso. E a gente já viu aqui, relicitação, caducidade, judiciário, arbitragem. E aí? 14 contratos, um número ali que o Santoro comentou, sem entregar o serviço público pretendido. Gente morrendo na rodovia, né? Qual é o grau de risco que cada um sozinho vai assumir para a tomada de decisão, ou o poder do coletivo criticando, mitigando os riscos percebidos, aí sim vai conseguir endereçar uma solução que seja implementável e que podia não ser aquela sua ideia principal. Eu brinco que nas comissões até as ideias malucas são bem-vindas, porque elas não vão passar e vão trazer um ambiente de criatividade para que outras surjam. O importante é que no final haja solução para o problema e que o serviço público seja prestado. Então eu acho que veio para ficar, não é bala de prata, mas sim tem problema que não se resolverá de outra forma que não por uma solução dialógica construída pelas partes. Ainda bem que eu não sou a última a falar, porque tem tanto craque aqui falando, né? Eu vou falar primeiro. Mas eu concordo com o Nicola e eu gostaria de compartilhar com vocês um momento. Quando o ministro Renan me chamou para assumir a Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários, nós falamos muito sobre novos projetos. O que é natural, né? A gente pensar para frente, planejar, colocar como meta, né? Traçar estratégias de como chegar. E ele virou para mim e falou, a gente precisa resolver os contratos que estão estressados, que estão com baixa performance, porque o usuário precisa de obra. O usuário precisa de uma infraestrutura adequada. Esse país precisa ter uma infraestrutura adequada para aumentar a competitividade. E somos muito competitivos, senhores. Do portão da fábrica para dentro, da porteira para dentro, mas muito se perde quando a gente trafega nas nossas rodovias. E não é só de valor material, a gente perde vidas. O Brasil tem um dos maiores índices de acidentes, muito porque a infraestrutura não está adequada. E por mais que a gente faça um esforço da União colocar recursos, e estamos colocando muito, senhores. Graças à PEC da transição, nós investimos muito mais do que, infelizmente, o governo anterior fez. Mas ainda é insuficiente sem a parceria da iniciativa privada. Nós somos um país continental que precisa de muita infraestrutura. E, historicamente, vemos que quando a gente coloca o investimento público, o privado acompanha. E é esse o privado que a gente precisa atrair. Como a gente atrai o privado? A gente atrai o privado se a gente tiver uma boa condição. Litígios, demoras na resolução dos problemas, dificuldades. Isso é muito ruim, isso afasta o investidor estrangeiro que a gente quer, que a gente precisa ter projetos para que o investidor venha, é isso que a gente precisa, mas a gente precisa ter a casa arrumada, precisa estar organizado. Fico muito feliz de ter participado dos primeiros grupos de trabalho, que foram aí o embrião da portaria 848, que disse quais são as regras para o Ministério dos Transportes acolher previamente os projetos para que sejam protocolados no Tribunal de Contas. A gente fez um esforço bastante grande para chegar no Tribunal de Contas já com um mínimo ali para que a gente possa ter uma discussão saudável, e foi um esforço de muitos. Mas é muito bom que a gente faça isso de forma conjunta, que a gente tenha e possa ouvir críticas e sugestões de melhorias e que a gente possa construir conjuntamente, porque é só assim, senhores, a gente vai sair da situação com que estávamos. A gente precisa resolver os contratos, porque o usuário, como eu disse anteriormente, ele não quer saber se é um contrato da etapa 1, 2, 3, se o problema foi A ou B, ele quer saber de obra, ele quer saber de desenvolvimento, e a gente sabe que cada R$1 investido em infraestrutura há um retorno de R$4. Então, a gente tem corpos técnicos qualificados para que a gente possa dar condições desse país crescer.
Então, eu fico muito feliz de participar do consenso. É um processo complexo, é uma reflexão. Como o Nicola comentou, é ouvir opiniões diferentes, é construir algo diferente, mas tem sido muito produtivo que a gente tenha feito isso com tantos atores diversos. E tem, para mim particularmente, na minha experiência, tem feito, é um processo de evolução, tem ajudado a refletir e a entender o olhar do outro. Por que o outro está naquela situação? Porque ele tem esse ponto de vista. Mas como representante do Ministério dos Transportes, a gente tem que estar ali para defender o interesse público, o interesse do usuário, que tem dificuldade de dizer o que ele quer e o que ele precisa. Por isso, senhores, é importante que a gente tenha iniciado agora uma etapa, Nicola, de apresentar para a sociedade. Tínhamos feito antes isso, e a ANTT tem sido muito parceira, a gente tem se desdobrado em várias reuniões públicas para a gente poder explicar o que é para a sociedade. E quando a gente explica, aquilo que a Renata comentou, né, o balcão de negócios, é a falta de informação que acha que é um balcão de negócios, porque é realmente um paciente na UTI que está tomando medicações bastante fortes porque ele está na UTI. Né? Ele precisa dessa ajuda para poder sair de lá. E quando a gente vai, e o Guilherme tem feito isso com a gente vai, explica para a sociedade civil organizada o que é um processo de otimização e modernização do contrato, quais são as regras, quais são os critérios, qual é o acompanhamento, o que a concessionária abre mão para estar ali na negociação, porque todos nós abrimos mão. Todos nós, além da reflexão de pensar diferente, nisso o Milton foi perfeito. Assim, realmente a gente é treinado para litigar e treinado para desconfiar, e nós estamos ali num consenso para compreender e construir. É uma visão diferente e é dura para todos nós, é um processo complexo, mas muito importante. Quando a gente explica para a sociedade quais são as regras, olha, a concessionária vai ter que abrir mão de todos os seus processos administrativos, ela vai ter que abrir mão de todos os seus processos judiciais, o acompanhamento vai ser trimestral e não mais anual. Tem um período de transição onde a concessionária pode sair expressamente se não cumprir. As regras são mais claras, mais rígidas. Há um acordo entre o que deve ser cumprido. Tem cronograma, entra a obra que tem licenciamento ambiental, que tem projeto, porque a gente quer a obra agora. O usuário ele começa a ver que seu direito está sendo defendido, que é o que ele quer, obra agora. Esse esforço, senhores, não é fácil e eu agradeço muito ao esforço do Tribunal de Contas que criou essa área consenso, essa CSEX consenso que é revolucionária e eu realmente acredito que veio para ficar, não vai resolver tudo, mas está disposta a resolver o que é o mínimo como servidora pública que eu devo fazer. Eu devo me esforçar para resolver. Tentar alternativas para que a gente possa entregar o melhor para o usuário. Quando a gente explica, quando a gente afasta o risco moral, né? Porque o risco moral para mim é não fazer, é a gente não tentar, é a gente não, nem ao menos tentar ver quais são as dificuldades, quais são os problemas, o que vai acontecer e não entregar. É como o pessoal comenta assim, nossa, mas vocês têm muitos leilões, eu não sei se vai ter investidor. Eu falei, eu vou ficar sentada esperando o investidor chegar sem carteira e aí o dia que ele aparece aqui eu não tenho nada para oferecer. Eu tenho que oferecer, eu tenho que estruturar projeto, a gente tem que arrumar a casa, é essa a nossa obrigação. E quando a gente fala isso nessas várias audiências públicas que a gente tem feito e temos viajado bastante, mostrado cada projeto e dado transparência a tudo que foi discutido na CSEX Consenso, o usuário fala, eu quero, eu apoio, eu concordo com esse processo, porque eu quero obra, eu quero desenvolvimento para o meu país. Porque obra, senhores, em infraestrutura é geração de emprego, é geração de renda, é comida mais barata na mesa dos brasileiros. Não só dos brasileiros, do mundo todo, porque o Brasil é um grande celeiro e alimenta todo mundo. E é isso que a gente precisa, é isso que o povo brasileiro merece. Então, eu estou muito feliz de compor a equipe do ministro Renan, de poder fazer parte dessa tentativa
que está dando bons frutos. Eu tenho certeza que este ano ainda a gente consegue aí fechar alguns termos aditivos e a gente consegue rodar isso. Vai ter muita obra antecipada, sem ter que esperar o fim de um contrato ou um processo de devolução amigável. Você tem que esperar um novo leilão que demora 3, 4, 5, até 8 anos para uma entrega de uma obra, porque é um processo normal mesmo. E é uma parceria, eu estou muito feliz de poder ajudar todos os participantes da Consenso nesse processo bem complexo. Obrigado, Viviane. Passando aqui, bate-bola rapidinho, Milton, Renata e Dutra, para a gente não competir muito com o almoço, porque o público está aqui presente. O público está atento aí até agora, né? Está todo mundo interessado. Mas rapidamente, só... Eu acho que a gente vive um momento agora de inflexão, é um ponto de inflexão que a gente está vivendo. Todo mundo espera que a administração pública seja eficiente, busque soluções diferentes e no interesse público e etc. É um interesse geral e quando você vai na teoria, tudo funciona, todo mundo está de acordo. Quando você desce para a prática, que é o campo de batalha aqui, aí é balcão de negócios, aí é problema, aí não faça nada diferente do que está previsto na lei. Então são posições contraditórias. Eu acho que a gente precisa conseguir harmonizar. E é muito difícil você mudar uma tradição que é centenária. Uma visão de mundo, uma visão de administração pública e uma visão jurídica mesmo, que é trazida de uma forma tão tradicional há tantos anos. É difícil encarar que isso não funciona e que a gente precisa mudar. E você não sabe para onde mudar exatamente, porque esse espaço não existe ainda. Esse é um espaço a ser construído. Tem uma história que é interessante, que é um tribunal digitalizou todos os processos e ia queimar o arquivo. Aí chegaram para o desembargador, presidente, e falaram, olha, já digitalizamos tudo, temos que queimar o arquivo. Aí ele falou, tudo bem, pode queimar tudo, mas antes tira uma cópia e bota no galpão. A gente precisa decidir o que quer, né, em termos de cultura mesmo, o que a gente acredita. Que administração pública a gente quer, se é algo que realmente funcione, que seja focado em resultado, que pense nas consequências das decisões, ou se é algo que vai seguir a tradição, fazer exatamente o que está na lei, somente o que está na lei, independentemente do resultado. E a gente já sabe o caminho que a gente vai cair. Então acho que o momento de inflexão agora é importante, a gente está propriamente no campo de batalha, porque é aqui embaixo, não é na teoria das ideias que há discordância, é aqui embaixo. É quando você faz algo e vem uma crítica. E a gente precisa agora mostrar resultado, mostrar que a coisa funciona. E eu acho que da forma como está sendo feito, com muita seriedade, com envolvimento profissional, com transparência, com integridade, eu acho que a gente tem tudo para ser bem sucedido nesse projeto. Bom, aqui... Responder objetivamente a pergunta, o consenso veio para ficar? Entendo que sim. Somos entusiastas do consensualismo aqui. E eu queria encerrar aqui a minha fala falando o que nós esperamos enquanto setor desse consensualismo, do processo competitivo, ou seja, do momento que a gente está vivendo agora, né? Primeiro, a gente espera que o TCU homologue, né? Essa é a nossa maior expectativa enquanto setor, né? Esse é a nossa expectativa maior. Depois, em relação ao processo competitivo, que ele traga clareza suficiente para todos os interessados em relação aos compromissos, né, aos desafios, a fiscalização, como bem a Viviane colocou, as penalidades que foram negociadas nesse processo de repactuação, a questão das garantias, porque a gente não está falando aqui de uma licitação no mercado primário, que a gente fala, em que a gente está falando de garantia de um bid bond, a gente está falando de um performance bond, a gente está falando de uma concessionária que no dia seguinte ela está operando do mesmo jeito, ou seja, é uma concessionária em operação. A gente está falando de concessionárias que contam com financiamentos e que aquele que queira sentar e ocupar aquela posição do privado naquela relação, que ele tenha ciência e clareza das obrigações de honrar com aqueles compromissos que são da SPE.
Enquanto CCR, o que nós esperamos aqui, qual é o nosso desejo? E é um desejo, acho que de todos aqui, enquanto setor também, é congregar aqui rentabilidade com crescimento em infraestrutura num negócio viável e sustentável. Esse é o nosso maior desejo, né? E, por fim, parabenizar todo o time do Ministério, da NTT e do TCU, que, assim, eu preciso dizer que fiquei encantada com toda essa negociação, com o grau de profissionalismo de todos ali, o envolvimento e comprometimento de todos, incansáveis nesses 90 dias, prorrogáveis por 30 dias, que foi um desafio muito grande para todos, de, assim, reuniões até tarde, pessoal envolvido, final de semana, um grau de transparência, de troca de informações, de cenários e números que foram pedidos e que a gente foi testar e mostrar se ficava de pé, se não ficava de pé, enfim, encontrar estes profissionais todos e viver esse momento disruptivo aqui da consensualidade, para mim foi um presente. Então, agradecer e parabenizar todos os envolvidos, né, e agradecer também aqui a todos por estar neste debate e ter a possibilidade de dizer e dar essa transparência para todos aqui, porque todos foram incansáveis nesse período de reunião aqui, que não foi fácil para todo mundo, muitas viagens, enfim. Todos sabem bem como que foi o trabalho. Muito obrigada. Tá. Sim. Bom, eu finalizaria fazendo um voto de esperança de que aquilo que mais de uma vez foi dito aqui, que é alcançar o fim público que está por trás de tudo isso, se consiga o mais breve possível com as entregas resultantes dos acordos, as novas, todas que vêm pela frente. Mas especificamente em relação ao que viria de procedimento simplificado, em decorrência desses acordos que estão sendo tratados na SESEX Consenso hoje, a esperança de que os objetivos de política pública, né? O Acordo 1593 do TCU ele fixa 2 pilares. Ele fala, é preciso manter os objetivos de política pública que inspiraram, né, essa contratação. E segundo, preservar a natureza do objeto da contratação. A reconfiguração é possível, ela justamente para viabilizar a entrega mais rápida de projetos importantes sob a fiscalização do TCU. Então, que a costura desse procedimento competitivo simplificado, que virá, como bem disse o Nicola, em breve a ser debatido com uma amplitude com a sociedade, que ele se faça sempre com essa luz, com essa viseira, né? Não só do fim público que inspirou tudo isso, mas também com a certeza de que aqueles que estão hoje como incumbentes e que estão sentados à mesa de negociação e que façam as suas concessões mútuas, aqueles que entendam e se comprometam ali, simplesmente não sejam, por conta de detalhes do procedimento científico simplificado, não sejam vítimas de uma insegurança jurídica ou algo do tipo. Eu tenho certeza que esse será o zelo de todos os envolvidos e isso é a mensagem final que eu queria dizer. Então, é a esperança de que tudo isso vai acontecer e o mais breve possível. Parabéns a todos pelas suas falas, suas colocações e obrigado novamente ao auditório que nos esperou até agora. Perfeito. E então a mensagem que nós temos que passar final, primeiro, que consenso tem metodologia, tem técnica, tem governança, tem transparência e especialmente seriedade. Seriedade de todos os envolvidos nesse processo, tem participação em controle social de uma forma expedita, mas e o principal, um agradecimento muito grande a pessoas que estão envolvidas nesse processo, muitas delas sentadas aqui, e com a certeza, Nicola, isso não é o Leviatã, não é a bala de prata que vai solucionar tudo. Na agência nós temos gestado um ferramental de opções, porque caducidade vai continuar a existir, relicitação vai continuar a existir, tivemos um caso concreto, demorou-se anos? Demorou, mas tivemos segunda-feira, né, Carlão?
à meia-noite, iniciando uma nova era da BR-040, onde se percebeu que nessa evolução iniciou a cobrança de pedágio, já tinha máquinas na pista executando as obras e as obrigações. E vamos além, troca de controle assistida, compor e também um regime de recuperação regulatória, ou seja, teremos ali um ferramental para possibilitar um ambiente de segurança, estabilidade e previsibilidade. Isso só foi possível de um trabalho coordenado e estruturado pelo Ministério, pelo Tribunal de Contas, pela agência, pelo setor privado e de muitas cabeças que trabalharam com relação a isso. Não agora, neste ano, no ano passado. De pessoas que estiveram envolvidas. Marco Aurélio, da sua época de PPI, do seu DNA junto com o ministro Anastasia, na época senador, ao criar a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que ali nos possibilitou ter a origem do que nós estamos construindo aqui. Adalberto, nas suas discussões, que ali levou, e hoje nós estamos realizando aquilo que foi discutido, MP 800 e outros instrumentos, aqui nos possibilitou evoluir. Aos técnicos da agência, vejo aqui o Cláudio, Márcio Galino, na época procurador-geral, que ali participou ativamente, dentre tantos outros que ali o fizeram. Então também quero agradecer muito aos integrantes do painel, pelas discussões, pela apresentação. Quero agradecer, Marco, pelo evento. Essa é a Bienal das Bienais e sua responsabilidade se elevou para 2026. Isso é fruto de um trabalho, de um time engajado, através da Karina, que auxiliou a estruturar esse painel de forma conjunta, ao Guilherme Bianco e todo o time. E também quero fazer um agradecimento final, que não é o objetivo desse painel, Viviane, mas já externei para o ministro Renan hoje, o Vitaly assim fez, para o George e para vocês também. Todos sabem a restrição orçamentária que temos passado, os cortes existentes. A agência tem sido muito impactada, mas o Ministério não se furtou de nos auxiliar. E sabedores, para o sucesso do consenso, para o sucesso dos projetos de leilão, tem que ter uma regulação forte. E o próprio Ministério cortou na própria carne e buscou recompor todo o orçamento que nós tivemos perdido por acreditar que uma agência é importante nesse processo de estabilidade, previsibilidade e segurança. Por fim, declaro encerrado o painel e tenho certeza que saímos com proposições muito importantes e reflexões para serem enfrentadas aqui. Muito obrigado a todos e que ficaram até aqui até agora. Obrigado.